Oi pessoal, boa tarde, boa noite, né? Bom dia, eu não sei em que momento que vocês verão esse vídeo. Professor Lucas, né? Sou professor de História, do aula para o nono ano. Essa aula, né? Esse direcionamento que eu vou fazer aqui vale, né? Para os alunos do nono ano da escola Romualdo José da Costa. Seguinte, né? Esses comentários, direcionamentos que eu vou fazer aqui é referente ao PET 1 da semana 4. Vocês verão lá que na nossa plataforma, né, no Google Classroom, tem dois vídeos. Esse, né, que vocês estão vendo agora, e um outro que foi retirado do YouTube, um vídeo bastante interessante, fundamental para a gente entender esse conteúdo. Seguinte, no PET, né, o conteúdo do PET dessa semana é a Era Vargas, né, começa falando do período, né, que vai de 1930 até 1945. Vocês vão observar que é, a Vargas, né, foi o presidente, né, que mais tempo ficou na presidência do país. Ele fica de 1930 até 1945. Primeiro, uma das primeiras coisas, né, que a gente tem que entender quando se fala da Era Vargas é golpe ou revolução. Existe essa discussão entre os historiadores acerca, né, se o movimento de 30, né, se o que ocorreu em 1930 foi um golpe ou se foi uma revolução. Seguinte, em função de ser muito extenso, né, o período em que ele fica no poder, a gente divide ele em três fases, né, três momentos. O primeiro momento é o governo provisório, né, que inclusive no PET tem essa divisão. Né? O PET aí está na página. Esse texto do PET está na página 61, começa na página 60, né? A primeira semana do PET 1, né, da semana 4, aliás, semana 1 do PET 4. E aí tem a apresentação do que vai ser o conteúdo e tem aí um pequeno texto. Vou falar brevemente aqui para vocês algumas coisas que eu quero destacar, mas é fundamental que vocês vejam, além desse vídeo, o vídeo que está sendo postado lá no Google Sala de Aula. Conforme eu estava dizendo, é dividido em três períodos: governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. O governo provisório vai de 1930 até 1934, o governo constitucional vai de 1934 até 1937 e o Estado Novo de 37 até 45. Primeiro, vamos lá, governo provisório, né? Por que governo provisório? Conforme se discute, né, se foi golpe ou se foi uma revolução. Se a chegada de Vargas ao poder foi um processo, fruto de um processo revolucionário, ou se foi fruto de um golpe. Existe essa divergência. Por quê? Porque Vargas chega ao poder em 1930 de maneira não constitucional. Isto é, ele foi candidato às eleições, mas perdeu as eleições. Ele toma o poder, né, junto com o exército, em 1930, junto com o exército, junto com o movimento rentista, né, um grupo político que o apoiava. Ele vai chegar em 1935 e vai implementar, né, algumas das demandas, né, que esse grupo tinha. Lembrando que no período anterior, né, na chamada República Velha, as eleições eram marcadas por fraudes, o processo eleitoral era todo fraudulento, nem a maior parte da população não podia votar, enfim. Vargas chega ao poder em 1930 e começa a nomear vários interventores, né? Ele retira os governadores, né, dos estados e coloca pessoas ligadas, né, ao grupo político que o apoiava. Então, ele chega ao poder em 1930 e começa a distribuir, né, os cargos da administração pública federal. O que eu quero destacar, né, nesse governo provisório é o chamado Movimento Constitucionalista de 1932. Esse movimento, né, ele vai ser liderado por São Paulo e ele era contra Vargas. Né, ele não aceitava a permanência de Vargas na presidência do país, especialmente porque a partir de 1930, né, a Constituição não passa a ser invalidada. Né? Vargas não está governando através da Constituição, Vargas está governando através de decretos. Então esse movimento constitucionalista de São Paulo, né, ele era contra Vargas e pretendia, né, queria, né, tinha como demanda a institucionalização de uma nova Constituição para o país. Esse movimento foi um conflito entre o Estado de São Paulo e as forças getulistas. Né? Desse conflito, né, quem vai sair vitorioso, né, dessa guerra vai ser as forças getulistas. Entretanto, Vargas concede, né, algumas das demandas, né, que o movimento constitucionalista de São Paulo pretendia, que era principalmente uma nova Constituição para o país.
Em 1933, esse conflito ocorre em 1932. E em 1933, Vargas convoca, né, uma Assembleia Nacional Constituinte. O que é isso? Né? Pessoas foram eleitas, né, para fazer uma nova Constituição para o país. Dessa Assembleia Nacional Constituinte foi promulgada em 1934 uma nova Constituição para o país. A partir do momento, né, em que começa a valer essa nova Constituição para o país, acaba o chamado governo provisório. Começa a partir daí o chamado governo constitucional. Por que constitucional? Porque está valendo uma nova Constituição para o país, na Constituição que foi promulgada em 1934, e essa Constituição, inclusive, indicou o próprio Vargas para permanecer na presidência do país. Então, de 34 até 37, nós estamos vivendo um período constitucional, democrático, né? Vargas está na presidência de maneira legítima. Quero destacar aí algumas questões que foram importantes, né, que estiveram presentes na Constituição de 1934. Primeiro, os direitos trabalhistas. Ao longo da era Vargas, né, vários direitos trabalhistas vão ser adquiridos. Isso, inclusive, né, vocês vão ver no vídeo que eu postei, né, o professor faz uma análise interessante, né, se foi um movimento de apoio, né, dos trabalhadores ao Getúlio Vargas, ou se foi um movimento de manipulação de Getúlio Vargas sobre as massas trabalhadoras. Porque antes, né, de 1930 não existia uma legislação trabalhista. O trabalhador não era protegido. Daí, inclusive, né, que historiadores se referem a esse período como trabalhismo, porque ao longo de toda a era Vargas, vários direitos trabalhistas foram alcançados pela classe trabalhadora. Então, além dos direitos trabalhistas, o direito ao voto, por exemplo, das mulheres, a partir dessa Constituição de 1934, as mulheres passam a ter direito ao voto. Entre outras questões importantes, né, como a instituição, por exemplo, do salário mínimo, é colocada na Constituição de 1934. Eu vou falar muito brevemente, rapidamente, alguns comentários somente, né, que eu quero fazer com vocês, mas é fundamental que vocês vejam também o outro vídeo para a compreensão de vocês de todo o conteúdo. Quero lembrar também que o livro didático, né, continua sendo uma referência para nós, né, nos nossos estudos, e esse conteúdo da Era Vargas está contido, né, na página 52 até 68, né, lá de maneira bem completa, né, vocês têm acesso ao conteúdo. Voltando então para a Vargas, né, de 1937 até 1945 é o chamado Estado Novo. É o período em que Vargas dá um golpe, engraçado, dá um golpe nele mesmo. Ele começa a governar de maneira autoritária. Porque lá em 1935, ainda num período constitucional, ocorreu a chamada insurreição comunista, que foi uma tentativa dos comunistas de tomarem o poder. Essa tentativa foi uma tentativa muito pequena, né? Os comunistas nunca foram uma força política significativa ao ponto de conseguirem ou ameaçarem efetivamente tomar o poder no país. Mas lá em 1935 ocorre a chamada intentona comunista, né, ou insurreição comunista, que tinha como objetivo tomar o poder. Em 1935 ela ocorre e em 1937 Vargas, junto com aliados da imprensa, do exército, né, uma força política da época, arma um plano, diz que os comunistas estariam tentando novamente tomar o poder no país, né, o chamado Plano Cohen, e para salvar a população dos comunistas, Vargas decreta o estado de sítio, né, tem início o Estado Novo. O Estado Novo vai ser um período de intensa repressão aos direitos políticos da população. Mas, apesar de haver essa repressão aos direitos políticos, os trabalhadores continuam tendo garantias, né, direitos trabalhistas. É contraditório, porque no período em que Vargas tem mais reprime a população, é o período em que ele concede mais direitos para a classe trabalhadora. Em 1942, né, vocês vão ver isso no vídeo também, é decretada, né, promulgada a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, que é um importante instrumento, né, um importante conjunto de leis que diz respeito à relação entre
trabalhadores e patrões, né? Como que deve ser essa relação? O Estado está, nesse momento, intermediando a relação entre capital e trabalho. Então, esse período é um período importante, apesar dele ser muito autoritário, né? Vargas persegue os comunistas, está prendendo, está matando várias pessoas que se levantavam contra o governo getulista, embora no plano trabalhista ele está concedendo vários direitos para a classe trabalhadora. Ao longo da era Vargas, coisas importantes foram feitas e uma delas é com relação à educação. É nesse momento, a partir de 1930, né, com Vargas, que começa efetivamente um plano de educação para toda a população brasileira. Né? O ensino primário, né, que é aquele ensino de primeira a quarta série, né, que seria hoje de primeiro ao quinto ano, ele passa a ser obrigatório. O Estado, né, começa a dar acesso à população ao ensino primário. Dá acesso, mas infelizmente era para poucos ainda, existiam muito poucas escolas e a grande maioria da população continua fora do espaço escolar. Uma coisa importante que foi feita também, né, pelo Getúlio Vargas foram as propagandas. Vargas utilizava-se das propagandas, utilizava-se da educação para construir a sua imagem de protetor da classe trabalhadora, né, de amigo das crianças, enfim. Eu fiz só esses comentários com vocês nesse vídeo. É importante que vocês vejam o outro vídeo também e leiam, né, o que está sendo proposto aí no livro didático. Com relação ao vídeo, é esse vídeo aqui, um vídeo que inclusive É realmente uma coisa positiva. Eu tenho utilizado bastante essas aulas, porque são aulas curtas, né? E a didática é interessante, o vídeo é bastante interessante. Então, além desse vídeo, é fundamental que vocês vejam também o outro vídeo que está sendo postado no Google Sala de Aula. Quero lembrar mais uma vez que nós estamos disponíveis no aplicativo, né, no aplicativo Conexão Escola através do chat. Espero que vocês entrem em contato, né, para solucionar dúvidas, perguntar, enfim, alguma coisa. Enfim, esse vídeo foi só alguns apontamentos para vocês. É fundamental que vocês vejam esse vídeo e o vídeo que está sendo postado lá no nosso ambiente, na sala de aula. Bons estudos e até mais!